Seja muito bem-vinda a essa aula que é a mais importante dessa jornada. Ela é a mais importante porque ela marca o início da sua carreira no Lash Lift. Você até já pode saber o que é Lash Lifting, mas é aqui que você vai se diferenciar. É aqui que quando uma possível cliente te perguntar o que é Lash Lifting, você vai responder de uma forma que vai gerar tanto desejo nela que ela vai querer marcar o procedimento com você. E eu digo isso porque eu tenho alunas que entraram para o mundo do lash sem saber o que era molde. E talvez você não saiba o que é molde. E eu digo isso porque eu também tenho alunas que entraram para o mundo do lash sem saber que o ciclo dos cílios é de 2 em 2 meses, ou seja, que os cílios caem e se renovam de 2 em 2 meses. E talvez você também não saiba disso, mas é nessa aula que você vai se diferenciar das profissionais comuns que apenas seguem um passo a passo de Google, um passo a passo da internet, aquele passo a passo que vem atrás nos kits. Você vai se diferenciar e realmente ser uma profissional. Meu nome é Carol Miranda, eu sou especialista em lash lifting e eu já fiz vários cursos sobre o tema. Já fiz cursos nacionais e também estrangeiros. Já fiz cursos russos, chilenos, norte-americanos. Hoje eu tenho um treinamento com mais de 1000 alunas, então eu formo lash lifters. E o intuito dessas aulas aqui é realmente fazer você entender como que funciona essa profissão. Então eu vou te dar um overview geral de como funciona a profissão lash lifter. Eu vou colocar algumas fotos aí aparecendo na tela e eu vou te perguntar se você acha que isso aqui é um lash lifting, né? Realmente eu vejo algumas fotos assim no Instagram hoje, vejo algumas profissionais postando. E sendo bem sincera, esses são os meus lashes quando eu comecei. Isso aqui não é lash lifting. Isso aí, no máximo, é uma tentativa. Quando eu comecei entregando esses resultados. E hoje eu entrego esses aí que estão aparecendo na sua tela. Isso aí é realmente um lash lifting de verdade. Quando eu era pequena, talvez você se identifique com isso, meu sonho nunca foi ser uma lash lifter, nunca foi fazer lash lifting. Mas eu fui indo para essa área da beleza. Então eu comecei sendo maquiadora, era o que eu tinha mais contato. Chegou uma época que eu tava me sentindo muito estagnada, eu tava me sentindo muito perdida, talvez você esteja se sentindo assim. Eu não sabia pra onde eu ia e não sabia se eu tava no caminho certo, sabe? Foi quando veio a pandemia e eu não tinha mais cliente. Não tinha evento, não tinha festa, não tinha por que se maquiar com uma maquiadora profissional. Então eu tive que me reinventar. E foi aí que eu comecei no lash lifting. Só que eu comecei do jeito errado, é o jeito que eu não te indico seguir. E eu sei que muitas mulheres vão para esse lado, que é começar com o passo a passo que eu comentei com vocês no início dessa aula. Eu comecei assim, eu comecei com um curso muito barato. Na realidade, a profissional nem dava curso, ela me mandou uma videoaula dela fazendo o procedimento mesmo, foi um vídeo pelo WhatsApp. E eu comecei a aplicar. Como eu já tinha clientes da maquiagem, foi mais fácil para eu conseguir clientes. Talvez se você já trabalha na área da beleza, se você já atua, seja mais fácil também. Ou não, talvez você precise começar do zero. Por isso, o ideal é que você tenha as diretrizes certas, porque para mim foi muito frustrante. Eu comecei a aplicar, eu não tinha os resultados que eu queria, eu não tinha os resultados desejados. Uns cílios curvavam muito, outros cílios não curvavam nada. Alguns fios eu nem sabia o que estava acontecendo, sabe? E aí foi quando eu virei pra minha professora e perguntei ela. Falei, olha, tá ficando desse jeito. Por que tá ficando desse jeito? E ela me respondeu que não sabia, que o dela sempre dava certo. A gente começa a se questionar, né? Será que o problema sou eu? Será que eu tô fazendo muito errado? Será que realmente não é pra mim? Mas eu não caí nessa. Eu não desisti. Eu comecei a estudar sozinha, eu comecei a ler muitos artigos científicos. Não se engane, não existe artigo científico de lash lifting. Eu tive que ler artigos científicos de tricologia, do folículo piloso, do capilar em geral. E aí eu comecei a aplicar tanto na prática quanto na teoria todos os estudos, todos os conhecimentos que eu fui adquirindo. Para hoje eu atingi resultados assim como as minhas alunas também atingem resultados fora da média, acima da média hoje.
E eu te digo isso porque eu tenho alunas que começaram da mesma maneira que eu. Elas começaram com um curso tão raso que elas queriam desistir. Mas foi depois de aplicar as técnicas certas que elas atingiram resultados fora da curva. Mas eu também tenho alunas que começaram com as diretrizes certas. E é exatamente isso que você está fazendo nessa aula. Então, afinal, depois de ver o que não é e o que é lash lifting, vamos falar na teoria o que é. Lash lifting é um procedimento químico que você faz nos cílios da sua cliente para remoldar ele. Você pode colocar ele mais projetado, você pode colocar ele mais curvado, você alinha esses cílios. Também não se engane, você não alonga esses cílios. Você dá um efeito de mais alongado, porque realmente você coloca ele para cima, mas você não aumenta o tamanho dele. Você apenas dá essa impressão com o próprio fio natural da sua cliente. Você também pode acrescentar aí a tintura nos fios para que eles fiquem bem pretinhos com o efeito de rímel. A maioria dos cílios hoje tem a pontinha bem clarinha, tá? Então, quando a gente deixa eles todos homogêneos com a mesma cor, eles aparentam ser maiores e ficam mais bonitos. Além disso, a nutrição que a gente aplica no final para hidratar, para tratar estes fios. Mas o que você precisa entender aqui e deixar muito claro para quem te perguntar sobre isso é sobre o remolde do fio, o porquê não estraga. O fio, como eu disse no início dessa aula, ele cai e nasce outro, ele tem um ciclo de renovação de 2 em 2 meses em média, varia aí de 45 a 60 dias. Então, quando ele cai e nasce outro, ele nasce uns cílios virgem, sem química, sem procedimento nenhum. Por isso, quando a gente realiza novamente, são em fios saudáveis. A gente espera ele cair para realizar de novo. E por que é importante você saber isso? Para quando a sua cliente te perguntar, eu posso molhar meus cílios? Eu posso passar rímel? Quando que eu tenho que fazer? Você vai saber responder sem se basear em informações genéricas que você leu ou achou em algum lugar. Você vai ter baseado na química, baseado em artigos científicos, a resposta correta. Para quando você vê alguma informação na internet errada, você saber que ela está errada. Mas isso eu te explico mais dentro do Profissão Lash Lifter. E para o primeiro desafio dessa aula, saiba que todas as aulas terão desafios que você deve realizar. Você vai postar no seu Instagram para fazer uma análise de dados de todas as pessoas que te seguem. Quantas sabem o que é lash lifting? Quantas não sabem? Quais as dúvidas dela? Então você vai fazer uma sequência de stories. Eu vou deixar aqui embaixo um exemplo para você entender, mas eu preciso que você faça com as suas próprias palavras. Nesse primeiro story, você vai postar uma enquete, com sim ou não, perguntando se elas sabem o que é lash lifting. Você vai ter ali uma porcentagem para saber quanto que vai ser. Você vai esperar aí mais ou menos 1, 2, 3 horas para ter essa porcentagem. E o próximo story você vai postar explicando o que é, como eu te expliquei neste vídeo. Você vai falar que é um procedimento que curva, que alinha, que deixa preto e vai postar uma foto, tá? Calma, isso é no terceiro story. Você vai explicar no segundo e no seu terceiro story você vai postar uma foto com a enquete embaixo. Você faria? Você pode variar aí também em qual GIF você vai usar, se você vai colocar aquela barrinha de arrastar para o lado, você faria, arrasta aqui, ou você faria, reage aqui, para saber quem faria, quem teria interesse. Você pode escolher qualquer foto, tá? Pode pegar um trabalho meu mesmo e me marca lá, pode marcar escondidinho para eu ver essa sequência que você tá fazendo. Você pode colocar mais de uma foto se você quiser. Eu vou deixar alguns exemplos aqui, inclusive. E no último story você vai perguntar qual a dúvida dela. Você vai perguntar, você tem alguma dúvida sobre esse procedimento? E dar exemplos de dúvidas para instigar que elas pensem em alguma. Por exemplo, pode molhar? Quanto tempo dura? Eu posso fazer se eu for grávida? Você vai fazer isso? Você não precisa responder. É só para você mapear e entender quais as maiores dúvidas. Faz isso, me marca lá, bem escondidinho se você preferir. E na próxima aula eu vou comparar o lash lifting com outras profissões para te explicar e colocar na balança os prós e os contras de cada uma e ainda mais. Quanto que você vai poder ganhar fazendo lash lifting e sendo uma lash lifter? Então, eu te vejo na aula 2.